paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós daremos continuidade ao nosso estudo, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Vou estudar aqui na minha versão King James. Tem por título: A autoridade de Jesus é questionada. Peço aos irmãos aí que nos ajude, deixando seu like, divulgando e fazendo suas anotações aí daquilo que mais lhe chamar a atenção, ok? Evangelho de Lucas, capítulo 20, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e o questionaram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Então a gente vê aqui, já de início, a ocupação naquilo que Jesus se ocupava. Ele se ocupava ensinando a palavra do Senhor. Essa era uma das ocupações que o Senhor tinha, e essa deve ser uma das nossas: ensinar a palavra do Senhor, levar a palavra a todos aqueles que necessitam. Só que infelizmente o que muitos dos nossos irmãos não fazem, não estudam e não têm a capacidade de levar a palavra do Senhor, porque precisa haver uma preparação, precisa haver um empenho e uma dedicação da nossa parte em aprender, para que só assim a gente possa também ensinar. Mas dentro do contexto aqui que nós estamos estudando, Jesus estava ensinando no templo, e aí se aproximaram então os chefes dos sacerdotes, mestres da lei e os líderes religiosos, e indagaram o Senhor Jesus, perguntando com que autoridade ele estava fazendo aqueles milagres. Vamos ver qual é a resposta que Jesus nos deu? Replicou-lhe Jesus: Da mesma forma eu vos questionarei, dizei-me, o batismo de João tinha autoridade do céu ou dos seres humanos? Verso 5. Diante disso eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual motivo não acreditastes nele? Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. Por fim alegaram que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. Preste bem atenção. Os líderes religiosos, eles vieram questionar o Senhor com que autoridade ele operava os milagres. E aí Jesus, percebendo que tratava-se de uma pergunta capciosa, ou seja, pergunta que induz a pessoa ao erro. E ao invés de responder, Jesus ele colocou outra pergunta. Espera aí, eu vou responder para vocês. Se vocês me responderem se o batismo de João era do céu ou era da terra. E aí eles ficaram sem saber, sem ter com que responder. Porque se eles respondessem é do céu, e ele ia colocar outra pergunta: então por que você não acreditou nele? E se eles falassem não, é da terra, o povo ia apedrejar eles, porque eles já tinham João como profeta. O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos analisar bem os assuntos que chegam até nós. Nós não devemos nos apressar a responder ou a falar quando vier um assunto até nós. Por isso, lá em Tiago 1,19 diz que todo homem
ele seja pronto, ele seja pronto a ouvir e tardio a falar e tardio ao se irar. E Jesus ele ensina muito bem aqui com esse exemplo dele. Continuação diz aqui no verso 9: Em seguida, passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Lembrando bem que a vinha trata-se de uma ilustração com o objetivo didático, ou seja, o objetivo de ensinamento. E aqui ele diz que um homem plantou uma vinha e arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Quem é esse homem? Deus. Quem é essa vinha? Aliás, o que é essa vinha? Essa vinha trata-se do povo de Israel. E quem são os vinicultores? Os vinicultores são os líderes religiosos, tá? Só para ficar bem claro aqui de início, já para a gente entender. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ele enviou um servo aos vinicultores. Quem é esse servo? Os profetas. São os profetas. E ao invés dos vinicultores receberem esse servo e pagarem parte do lucro, não. Eles o espancaram, eles o maltrataram e mandaram embora de mãos vazias. O que é isso? A rejeição dos líderes religiosos tinham a respeito da mensagem da cruz, da mensagem do Senhor. Diante do ocorrido, enviou-lhes outro servo, mas eles da mesma forma a este esbofetearam e depois de o humilharem, o despediram sem nada. Quer dizer, continua a rejeição a respeito da palavra de Deus. Mandou ainda um terceiro servo, todavia a este também muito feriram e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado? É possível que a este respeitem mais? Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si, argumentando: Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e assim a herança caberá a nós. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora? O que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros? Quando o povo ouviu isso, exclamou: Que tal coisa jamais ocorra. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Tudo o que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. Então você vê aqui que na parábola o dono da vinha enviou alguns servos e por final ele enviou o seu filho amado, que representa quem? O próprio Cristo. E aí a atitude dos vinicultores foi da mesma forma maltratar e assassinar o filho do dono da vinha. E Jesus ele fala aqui: a pedra que esses construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E todo aquele que bater contra essa pedra, ele será despedaçado. Quer dizer, aquilo que viria a acontecer, a vitória do Senhor na cruz do Calvário. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam, de alguma maneira, prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Olha que interessante aqui no verso 19.
Jesus ele falou essa parábola contra os líderes religiosos exatamente porque tinha muita gente em volta. Então todo o povo naquele momento, eles estavam encantado, impactado com a mensagem que o Senhor Jesus estava pregando e com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus ele foi estratégico nesse momento. Ele sabia que eles não fariam nada ali naquele momento para matar ele, porque tinha muita testemunha, tinha muita gente. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós devemos falar no momento certo. Não é porque a gente está levando a mensagem do Evangelho que é todo momento que a gente tem que abrir a boca, sabe? Como eu já vi equivocadamente algumas pessoas ensinando que você deve levar o Evangelho a toda hora, que não é isso que a gente vê na Bíblia, não é isso que a gente vê o próprio Cristo fazendo, não é isso. Momento certo, oportunidade, é isso. A gente deve semear a palavra no momento da oportunidade. É isso que nós devemos aprender com Jesus, e é isso que o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar também, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vemos também outra passagem, lá em Atos dos Apóstolos. Paulo ele relata que ele foi impedido de pregar a palavra pelo próprio Espírito de Deus. Então nós vemos aqui base, nós vemos fundamento, que existe um momento certo de levar a palavra, não é a todo momento. Momento certo, oportunidade. Momento certo e oportunidade. Não é porque você ainda não pregou a palavra para algumas pessoas do seu trabalho que isso te faz menos cristão do que outros. Não. Não é porque você ainda não pregou na sua escola, na faculdade, que isso te faz menos cristão do que outros, não. Talvez você não tenha visto a oportunidade. Ou talvez você não tenha pregado ainda, porque você acha que a mensagem depende de você, mas ela não depende. Ela chega até o coração dos ouvintes por intermédio do poder do Espírito de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Verso 20 diz: então eles se dispuseram a vigiá-lo, e para tanto subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal, e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então você vê aqui que desde do início do capítulo 20, nós vemos eles de alguma forma tentando induzir Jesus ao erro, induzir Jesus a falar algo para que eles pudessem então prender a Jesus. E a gente vê a prudência do Senhor, a prudência que o nosso mestre tinha naquilo que ele falava e naquilo que ele ensinava. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou. Olha que interessante. Mais uma vez, eles vêm até Jesus, vêm com um elogio, porque o elogio geralmente ele desarma a pessoa. Ele faz com que a pessoa esteja mais aberta ao assunto. E Jesus, o que a Bíblia diz no verso 23? Jesus percebeu a astúcia. Quer dizer, Jesus ele estava vigilante.
atento. E nós erramos exatamente por isso, pela falta de atenção, pela nossa displicência a respeito das questões que as pessoas elas nos trazem. Verso 24: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Jesus perguntando. Imediatamente replicaram: de César. Ao que ele lhes orientou: dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e assombrados com sua resposta, ficaram em silêncio. Olha que maravilhoso esse ensinamento para a gente. Prudência, falar quando tiver oportunidade, não falar demais, para que nenhuma palavra nossa venha se tornar um laço para as nossas vidas. Preciosíssimo esse ensinamento aqui. Alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição, chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando os filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e mais tarde os demais da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Então a gente vê, está bem explicado essa passagem, mas eu quero só pontuar algo aqui importante. Você vê que esses homens que trouxeram essa questão até Jesus, eles tinham essa mente terrena, uma mentalidade terrena a respeito daquilo que Moisés tinha falado. Aí Jesus ele vem e ensina a visão espiritual daquilo, da questão que eles tinham levado até ele. A gente aprende aqui que algumas vezes, para a gente entender as coisas de Deus, realmente a gente primeiro interpreta de forma natural, mas a gente tem que trafegar entre o natural e o espiritual, para que a gente possa ter discernimento. Mas muitas vezes a gente se ater a essa interpretação natural, a gente acaba interpretando de forma equivocada, que é o que a gente vê aqui, a interpretação dos saduceus, né? Então Jesus lhes indagou: como podem afirmar que o Cristo é filho de Davi?
sendo que o próprio Davi declarou no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor, tão como pode ser ele seu filho. Então a gente vê esse questionamento de por que falavam que Jesus era filho de Davi, sendo que o próprio Davi chamava Jesus de Senhor. Questão que essa questão é esclarecida quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a gente vai ver a genealogia, a descendência, e a gente vê que humanamente, humanamente, Davi ele seria um parentesco de Cristo, como se fosse, não estou bem lembrado agora o que ele seria, mas espiritualmente a gente vê essa interpretação correta que Jesus ele é Senhor e ele está acima de Davi. Foi o que eu falei agora há pouco, a interpretação natural e a interpretação espiritual, ok? E estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu a seus discípulos: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Então nós finalizamos aqui o capítulo 20. Jesus ele adverte os seus discípulos a respeito dos mestres da lei. Cuidado, tende cuidado, pois eles fazem, eles querem os lugares de honra, eles gostam de ser saudados, eles gostam das melhores cadeiras, e eles vão até as casas das viúvas e com a falsa justificativa fazem longas orações. Para quê? Para filar a comida que está lá, para comer tudo que está lá. Então Jesus ele adverte os seus discípulos a respeito disso, que nós tenhamos essa atenção verdadeiramente de quem é discípulo e quem não é, o discernimento real de quem é e de quem não é discípulo do Senhor. Por quê? Porque aquele que não é, ele acaba prejudicando a vida de quem realmente é, de quem verdadeiramente é. Amém? Vamos orar nesse momento aqui. Finalizamos capítulo 20 de Lucas. Logo menos estaremos no capítulo 21. Amém? Vamos orar. Pai, eu te rendo graças nesse momento. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos dar o discernimento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza de entendimento a todos nós. Que nós possamos compreender com mais profundidade a Tua palavra, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor. Pois a Tua palavra diz que haverão tempos que virão sobre essa terra fome e sede, mas não de pão e nem de água, mas sim da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos abraçar essa oportunidade verdadeiramente de amar a Tua palavra, de nos afastarmos do pecado, da iniquidade, de tudo aquilo que afronta a Tua santidade e que entristece o Teu coração, Senhor. Pai, abençoa cada inscrito, Senhor, cada um que tem visualizado, cada um que tem sido abençoado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me ajudar, me dando sabedoria, discernimento, direcionamento, instrução. Que o Senhor possa me livrar da heresia, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Abençoa os meus irmãos. Nos dá um dia abençoado na Tua presença, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em breve estaremos aí, capítulo 21 de Lucas.
Fique com Deus.